O conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah entrou numa nova fase com o início da operação terrestre israelense no sul do Líbano. A gente vai ter algumas informações aqui no nosso telão. As Forças Armadas de Israel não disseram exatamente em que vilarejos ou cidades estão atuando, não informaram quanto avançaram dentro do território libanês, mas pediram que os civis não circulem nessa região que a gente marcou aqui no mapa, ao sul do rio Litani, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira. E enquanto avança por terra, Israel afirma que também bombardeou alvos do Hezbollah na capital, Beirute. E autoridades libanesas afirmam que um ataque aéreo atingiu também um campo de refugiados palestinos em Sidom, no sul. Já o Hezbollah lançou foguetes contra cidades no norte e no centro de Israel, incluindo Tel Aviv, que a gente destacou aqui. Vamos direto chamar nossa correspondente, Cecília Malan, em Londres, para atualizar para a gente como é que está a situação nesse momento, Cecília, tanto no Líbano quanto em Israel. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Israel afirma que, no momento, as operações terrestres no sul do Líbano estão restritas a áreas específicas, têm tempo limitado e que não existe intenção de uma operação em larga escala. A última informação é que ainda não houve combates diretos com militantes do Hezbollah. A invasão começou na madrugada de hoje, horário local. Israel intensificou os bombardeios e lançou sinalizadores para iluminar o caminho das tropas. O porta-voz do Exército afirma que os alvos das forças israelenses são redutos do Hezbollah que ameaçam cidades e comunidades no norte de Israel. Ele acusou o grupo extremista de transformar aldeias libanesas na fronteira em bases militares que seriam usadas, segundo ele, para invadir Israel, como o Hamas fez de Gaza em 7 de outubro do ano passado. A Força Aérea também bombardeou posições do grupo libanês em Beirute. Autoridades afirmam que 6 pessoas morreram num ataque a um campo de refugiados palestinos em Sidom. Foram relatadas ainda explosões em Damasco, capital da Síria. A cidade seria usada pelo Irã como rota para enviar armas ao Hezbollah. 3 pessoas morreram nesse ataque, entre elas uma jornalista síria. Enquanto isso, o Hezbollah lançou hoje foguetes contra cidades do norte de Israel, 15 só na última hora. As sirenes de alerta para ataques aéreos tocaram em Tel Aviv, o maior centro econômico de Israel, que fica na região central do país. 3 projéteis foram interceptados. O ministro da Defesa israelense afirma que está em contato direto com o secretário de Defesa americano. Os Estados Unidos temem um agravamento do conflito e anunciaram ontem o envio de forças adicionais ao Oriente Médio, onde já tem 40 mil soldados espalhados em bases no Iraque, na Síria e outros países. Ontem, o Líbano retirou as tropas do exército do sul do país. Analistas militares afirmam que esse deslocamento foi para evitar um confronto direto com os militares israelenses. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, descreveu a situação atual como a fase mais perigosa da história recente do país, que já luta há anos com uma economia falida e uma vida política estagnada. Ele pediu o equivalente a 2 bilhões de reais para enfrentar a crise humanitária. Mais de 1 milhão de libaneses abandonaram as casas nas últimas 2 semanas. As mortes já passam de 1.000. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, que a gente acaba de ver na imagem, condenou a invasão israelense e a classificou como uma tentativa ilegal de ocupação. Ana. E, Cecília, diante disso tudo que você está descrevendo aqui para a gente, desse agravamento da situação, dos ataques, vários governos já estão preparando a retirada de seus cidadãos do Líbano. Aqui no Reino Unido, por exemplo, Ana, o governo fretou voos particulares para atender os britânicos que desejam sair do Líbano. A recomendação é que todos saiam de lá imediatamente. O Ministério do Exterior descreve a situação como volátil, com potencial de se deteriorar rapidamente. O Chipre, país da União Europeia mais próximo do Oriente Médio, se ofereceu para facilitar essa retirada. O movimento no aeroporto internacional da Ilha do Mediterrâneo já aumentou. Na última guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006, cerca de 60 mil pessoas usaram esse país para fugir dos combates. A Austrália pediu que seus cidadãos deixem o Líbano enquanto o aeroporto de Beirute ainda está aberto e não descarta uma retirada pelo mar. Já a Alemanha mandou de volta para casa funcionários não essenciais,
famílias de diplomatas da embaixada e cidadãos clinicamente vulneráveis. Seguimos acompanhando, Ana.